Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vamos estar iniciando aí um projetozinho, né? Um vídeo novo aí para vocês, eu espero que vocês gostem desse conteúdo, né? E a partir de hoje a gente vai estar analisando uma rodada por uma aí desse campeonato brasileiro, tá galera? A gente vai analisar todos os jogos de cada rodada e vou estar trazendo aí esse conteúdo e eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês apreciem aí esse novo conteúdo, já deixa um like aí para fortalecer, né? Para dar continuidade a esse projetozinho e no final do vídeo aí eu vou tentar elaborar aí um bilhete, tá galera? Eu vou tentar elaborar um bilhete aí a partir dessas dicas que eu vou estar dando aí de todos esses jogos do brasileiro. Lembrando que vai ser um bilhete aí a longo prazo, entre aspas, né? Vai ser um bilhetezinho aí onde pode demorar 2, 3 dias, então vai ficar a critério de vocês e você pode estar também criando seu próprio bilhete através dessa análise que eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo, show? Então chega de papo e vamos ao que interessa e a gente vai ter aqui ó, a rodada 1, né? A primeira rodada aí, 10 jogos nessa primeira rodada, a gente vai ter aí no caso, nesse dia 29, que é sábado, né? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, tá? Aí no domingo a gente tem mais 3 jogos e na segunda-feira encerrando a primeira rodada a gente tem aí um joguinho, tá? O jogo é entre Red Bull Bragantino e Ceará. O primeiro jogo aqui da rodada, galera, 6h30 da tarde, a gente vai ter aqui, ó, o jogo entre Cruzeiro e Mirassol, tá? 6h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Cruzeiro, né? Acredito que vai ser aí um confronto, na minha opinião, mais favorável para o Cruzeiro. Assim, o Cruzeiro, pelo fato de jogar em casa, acaba tendo mais favoritismo, porque as duas equipes não vivem o bom momento, né? Cruzeiro aí 3 empates, 2 derrotas e o Mirassol 5 derrotas aí no Campeonato Paulista, né? Então não fez aí um finalzinho de campeonato interessante não, pelo contrário, né? Então assim, são duas equipes que não estão vivendo um momento legal, mas eu acredito que o Cruzeiro vence, tá? Então nesse jogo aqui eu colocaria a vitória do Cruzeiro, tá? Cruzeiro para vencer esse jogo. Placar para esse jogo aqui eu arriscaria um 2-0 ou até mesmo um 2-1 pro Cruzeiro, tá? 2-0 Cruzeiro ou 2-1 aí nesse confronto, né? Se a gente for pegar o elenco do Cruzeiro é melhor, ainda não encaixou, mas é um elenco melhor aí, né? Tem Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno ali na zaga, tem o Matheus Pereira no ataque, no meio de campo, né? Servindo no ataque. Então acredito que é uma equipe assim com um elencozinho melhor do que o Mirassol, com todo respeito. Aí agora o próximo jogo aqui, Fortaleza e Fluminense, também promete ser um jogo bem interessante, né? A gente vai ver aqui o Fortaleza, ele acabou perdendo o título aí pro seu rival Ceará, né? E não vive um momento legal também, uma vitória, 3 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. E o Fluminense que perdeu também o título aí carioca pro Flamengo, pro seu rival Flamengo, né? Então também aí vem de derrota numa decisão, né? Então duas equipes aí que perderam, né? Os seus clássicos, né? O Fortaleza perdeu aí o clássico e o título para o Ceará e o Fluminense perdeu o clássico e o título, consequentemente, o Flamengo. No caso aqui o Fluminense, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, está com a campanha melhor, né, do que o Fortaleza. E no confronto direto, nos últimos 5 jogos aí, né, nesse decorrer do tempo, a gente vê que tem um equilíbrio total, né, 2 vitórias do Fortaleza, 2 vitórias do Fluminense e um empate, né, e nesse confronto aqui, nessa estreia, o Fortaleza jogando em casa vai tentar buscar aí esses 3 pontos, né, iniciar com o pé direito, mas vai ter pela frente aí um Fluminense que, querendo ou não, é uma equipe boa, né, John Ares ali, motorzinho daquele meio de campo, tem alguns jogadores que chegaram aí na equipe que pode encaixar e acabar ajudando a equipe a conquistar boas coisas nessa temporada, né? O Fortaleza já manteve aí a maioria dos seus jogadores, né? O Vojvoda ali com a sua equipe ali conseguiu manter os medalhões e tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. Nesse jogo aqui eu colocaria um empate, tá? Eu acredito que esse jogo aqui vai terminar empatado. Placar eu deixaria aqui um placar de 1-1 ou talvez um 0-0. Mas acredito que nessa primeira rodada deve sair bastante gols, então a gente ficaria aqui com um empatezinho de 1-1 nesse confronto entre Fortaleza e Fluminense.
Aí agora o próximo jogo aqui, um jogo bem interessante por sinal, né? A gente vai ter aqui Grêmio e Atlético Mineiro nessa primeira rodada. O Grêmio vai estar jogando em casa, 6h30 da tarde também esse jogo, né? O Grêmio que perdeu o título aí pro seu rival Inter, né? Pelo Campeonato Gaúcho, e o Atlético Mineiro conquistou mais uma vez aí o Campeonato Mineiro aí em cima do América Mineiro, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos do Grêmio, foram aqui uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Atlético Mineiro, 4 vitórias e uma derrota aí nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, o Atlético Mineiro tem levado a melhor nesses últimos anos, né? A gente vê aqui, ó, em 2023 teve 2 jogos, o Grêmio venceu um, o Atlético Mineiro venceu o outro. Em 2024 o Atlético Mineiro venceu os 2 aí pelo Brasileirão, né? Então o Atlético Mineiro costuma levar a melhor nesse confronto direto e, na minha opinião, está vivendo um momento melhor do que o Grêmio, tá? Acredito que esse jogo aqui tem tudo pra gente assistir aí o Atlético Mineiro talvez vencer ou até mesmo um empate. Eu não vejo o Grêmio vencendo esse jogo, tá, galera? Pelo menos aí, pelo futebol que tem demonstrado aí nesses últimos jogos aí do Grêmio aí, eu não senti muita confiança nesse time do Grêmio, não. Já o Atlético Mineiro demonstrou aí uma equipe mais competitiva, né? Vamos ver no Brasileiro como vai ser. Primeira rodada tudo pode acontecer, mas aqui eu arriscaria uma vitória do Atlético Mineiro, tá? Atlético Mineiro aí para vencer esse jogo. Talvez um placar de 2-1, tá? Um 2-1 aqui é bem interessante. Acredito que o Atlético Mineiro vence esse jogo mesmo fora de casa e vamos ver aí se bate, né, esse 2-1 aí de placar exato que eu acredito que aconteça. Agora vamos para o próximo jogo aqui, galera, 6h30 da tarde também, nesse sábado, a gente vai ter aí o jogo entre Juventude e Vitória. Jogo complicado de analisar, tá, galera? Jogo bem complicado, jogo 6h30 da tarde aí, a gente vai ver os últimos 5 jogos do Juventude, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, oscilando bastante, né? E o Vitória, por sua vez aí, acabou perdendo o título, né, pro Bahia, pro seu rival, na final aí do Baiano, Campeonato Baiano, e nos últimos jogos aí, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, também não vive um momento legal. Nesse jogo aqui ele tá com cara de empate, né? Acredito que esse jogo aqui vai terminar empatado, são 2 equipes aí que não tá bem, né? Equipes aí para brigar no meio da tabela para baixo. Pelo menos aí, na minha opinião, não vejo a equipe aí brigando de 9º lugar para cima, não. Vejo não, o Juventude talvez aqui uma 11ª, 12ª posição, Vitória ficar aqui entre 12º e 15º, mas vamos ver, né, pode surpreender aí e queimar minha língua, né, mas a princípio aí, pelo que eu tenho acompanhado dessas equipes, esse jogo aqui tá com cara de empate, né, então a dica que eu deixo aqui é um empate nesse jogo, e placar aqui eu arriscaria um 0-0 ou talvez 1-1. Acredito aí que não vai ser jogo com muitos gols, não. Um 0-0 ou 1-1 aí são 2 placares aí, 2 empates aí que é bem provável de acontecer aí nesse jogo. Agora vamos aqui pro próximo jogo, né? Aí a gente vai ter aqui 6h30 da tarde nesse sábado também, São Paulo e Sport. Acredito que São Paulo em casa acaba sendo favorito para vencer o Sport, né? Com todo respeito. São 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos aí pelo Paulista. E o Sport, por sua vez, 3 vitórias e 2 derrotas aí, juntando Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, né? A gente vai ver aí o confronto direto, 4 vitórias do São Paulo e 1 vitória do Sport, né? Isso aí pela Copa do Brasil, né? Isso de 2023, mas o São Paulo costuma levar melhor no confronto direto e jogando em casa eu acredito que acaba levando vantagem nesse confronto, né? Nos últimos 10 jogos aí tem oscilado um pouco, né? Mas a gente vê aí são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E vamos ver, né? São Paulo aí com a equipe que tem, se jogar o que sabe, tem possibilidade de vencer esse jogo aí sem susto, né? Então aqui eu arriscaria a vitória do São Paulo, né? São Paulo em casa aí, com o elenco que tem, acredito que vai vencer esse jogo. E placar eu arriscaria um 2-0 pro São Paulo. Um 2-0, talvez um 2-1, mas eu tô bem confiante nesse 2-0 São Paulo. Caleri aí com certeza deve deixar o dele. Se o São Paulo jogar o que sabe aí, vencer o jogo, né? O Caleri deve deixar o dele. E o placar aí eu arrisco esse 2-0 a favor do São Paulo. Aí agora a gente vai ter aqui 9 horas da noite, né? Também nesse sábado, a gente vai ter Flamengo Internacional, né? Promete ser um jogo bem equilibrado, né? Flamengo jogando em casa e com o apoio de sua torcida acaba levando o favoritismo, né, na minha opinião, mas o Internacional tá bem, né, Internacional aí campeão gaúcho em cima do seu rival Grêmio, Flamengo campeão carioca em cima do seu rival Fluminense, então 2 equipes que vão viver um bom momento, né, 2 equipes aí que vão viver um momento bem interessante, né, Flamengo 4 vitórias, 1 empate nos últimos 5 jogos, a mesma coisa aqui pro Inter, né, 4 vitórias, 1 empate aí pro Inter nos últimos 5 jogos, equilíbrio total no confronto direto, né, uma vitória do Flamengo, uma vitória do Internacional e 3 empates.
E aquilo, né? O Flamengo aí ele tá numa sequência muito boa, né? 8 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos, e o Internacional, mesma coisa. Então, assim, isso aqui promete ser um jogo equilibrado, tá? Talvez um empate, tá? Talvez um empate nesse jogo aqui seria uma coisa assim provável de acontecer. Mas o fator de jogar em casa, eu acredito que o Flamengo pode conseguir uma vitória um pouco apertada aí, né? Talvez um 2-1 e tudo mais. Então acredito que vale a pena aí a gente pegar um 2-1 Flamengo, ou talvez um empate de 1-1, né? Mas eu vou ficar com esse 2-1 Flamengo aí, jogando em casa, eu acredito que vence essa partida, tá? Então Flamengo para vencer esse jogo e o placar 2-1 Flamengo. Agora a gente vai aqui, galera, para os jogos de domingo, né? A gente vai ter aqui o primeiro jogo aqui desse domingo, 4 horas da tarde, um jogo bem interessante, né? Não é querendo zoar, né? Mas eu assisti bastante esse confronto aqui na Série B, né? Palmeiras e Botafogo, né? Não lembro o ano, mas assisti bastante, né? É um jogo aí que tem tudo para ser equilibrado, né? Botafogo já não é mais o mesmo da temporada passada, né? Perdeu muitos jogadores importantes, né? Algumas peças fundamentais, Almada, Luiz Henrique, perdeu também o Andrielso, zagueiro. Então, assim, perdeu alguns jogadores importantes aí, né? Palmeiras, recentemente, acabou perdendo o título pro Corinthians, pro seu rival aí, na final do Paulistão aí, acabou perdendo o primeiro jogo em casa e jogando no estádio lá no campo do Corinthians, ficou no empate 0-0, até teve oportunidade com um pênalti perdido aí do Veiga, goleiro perdeu, né? O goleiro pegou, né? Cá entre nós, o Hugo Souza lá acabou defendendo muito aquele pênalti do Veiga, mas acabou aí que o Palmeiras vai começar aí meio abalado, né? Querendo ou não, iniciar aí 2, 3 dias depois, após perder um título paulista, não é tão interessante, né? Então esse jogo aqui pode ser que aconteça um empate, né? Os últimos 5 jogos aí do Palmeiras, 3 vitórias, um empate, uma derrota, e o Botafogo, 3 derrotas, um empate e uma vitória, né? Botafogo aí que perdeu a Recopa aí, ainda perdeu também a Supercopa do Brasil pro Flamengo, então assim, também não tá vivendo um momento legal, né? Então assim, juntando essas duas equipes aí que não vão viver um bom momento, é jogo aí que a gente talvez possa assistir um empate, ou Palmeiras pelo fato de jogar em casa, não sei, né? O Botafogo tem levado a melhor aí nesses últimos anos, mas como eu falei, perdeu muitos jogadores importantes, né? Cara, eu vou arriscar um empate nesse jogo, tá? Eu acredito que esse jogo vai terminar empatado 1-1. Eu acredito que vai ser 1-1. Se eu tivesse que apontar um favorito, pelo menos, eu colocaria Palmeiras pelo fato de jogar em casa, mas eu tô achando que pelo momento das duas equipes esse jogo vai terminar empatado, tá? O placar de 1-1 aí nesse confronto. Aí mais um jogo aqui no domingo, galera, a gente tem outro jogo interessante, né? Vasco e Santos, né? Lembrando que Neymar não joga, tá? Neymar tá machucado ainda, não deve jogar aí essa primeira rodada. Libertadores também não deve jogar, pelo menos foi o que eu li aí nas notícias. Vasco não vive um bom momento, não acredito aí que possa surpreender o Santos. Talvez sim, talvez não. O Santos está num momento legal. Não conseguiu se classificar, né, para a final do Paulista, mas está vivendo um momento legal. São 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Vasco, 3 vitórias e 2 derrotas, né, perdeu para o Flamengo 2 vezes aí na semifinal do Carioca. Esse jogo aqui, cara, o Vasco vai estar jogando em casa. Não sei se vale a pena pegar uma vitória do Vasco, tá? Santos tem levado a melhor nos últimos jogos aí, 3 vitórias do Santos, uma vitória do Vasco, um empate. Cara, eu arriscaria aqui, mesmo jogando fora de casa, arriscaria o Santos para vencer, tá? Acredito que o Santos pode surpreender, mesmo sem Neymar. Acredito que o Santos aí pode surpreender e conseguir uma vitória. Talvez um empate, mas eu apontaria uma vitória do Santos aqui nesse confronto, tá? Placar para esse jogo eu arriscaria aqui 1-0 Santos. Acredito que pode ser um placarzinho aí magro, tá? De 1-0, talvez um 2-1, mas acredito que 1-0 seria mais interessante. Eu vejo esse jogo aqui um jogo mais fechado, né? Um jogo truncado aí. Então, placazinho de 1-0 aí Santos, talvez 1-1, mas eu vou arriscar esse 1-0 Santos aqui, vitória do Santos fora de casa, tá, galera? Aí agora a gente vai ter aqui mais um jogo no domingo, né? O último jogo aqui do domingo, a gente vai ter Bahia e Corinthians, né? Agora esse jogo aqui resta saber se o Corinthians vai vir de ressaca de título, né? Após conquistar aí o título em cima do seu rival aí, né? Em cima do Palmeiras. Vamos ver se o Corinthians vai poupar jogadores nessa primeira rodada.
se os titulares que vierem jogar vai vir jogar aí com aquela ressaca pós-título. O Bahia já foi campeão, mas já tem uma semana completamente, né? Ganhou dia 25, tem nem uma semana, né? Vai fazer uma semana ainda, né? Mas, pô, tem mais tempo do que o Corinthians, né? Então acredito que, querendo ou não, o Bahia já comemorou o que tinha para comemorar, né? Os seus jogadores. E o Corinthians aí, 2 dias após o título, enfrentando aí o Bahia, pode ser que aconteça um empate aqui nesse jogo, né? O Bahia aí que nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, um empate. Corinthians, 3 vitórias, um empate, uma derrota. E no confronto direto, o Corinthians costuma levar a melhor, né? Mas tem esse fator aí que eu falei pra vocês aí, dessa ressaca de título, né? Pós-título. Então aqui, cara, aqui eu até arriscaria uma vitória do Bahia. Ou talvez um empate. Mas vamos pegar a vitória do Bahia. Bahia jogando em casa é forte, né? Se o Corinthians assim resolver ir com o time titular e tudo mais, um empate seria interessante, mas agora se o Corinthians poupar jogadores é Bahia, né? Bahia para vencer. Eu acredito que Bahia em casa aí tem favoritismo. Placar para esse jogo eu arriscaria um 2-1 Bahia, né? Talvez um 2-1 ou um 2-0, se for com reserva o Corinthians, tá? Mas aqui eu arriscaria aí vitória do Bahia. Aí agora o nosso último jogo, galera, dessa rodada aí, né, dessa primeira rodada, vai ser o jogo de segunda-feira, né? A gente vai ter aqui Red Bull Bragantino e Ceará, outro jogo complicado de analisar, né, galera? 8 horas da noite, Bragantino não tá bem, né? Bragantino aí 3 empates, uma vitória e uma derrota. O Ceará aí que acabou vencendo aí conseguiu o título, né, em cima do Fortaleza, do seu rival, pode vir motivado para quem sabe surpreender e conseguir uma vitória fora de casa. No confronto direto, 2 vitórias do Bragantino e 3 empates, assim tem um equilíbrio, né? E aquilo, né, galera, primeira rodada é complicada, né? A partir da terceira, quarta rodada a gente já começa a ter uma noção melhor. Mas nessa primeira rodada é complicado, então eu tô indo mais pelo achismo aqui, tá? Já deixo claro para vocês. Então, pelo meu achismo aqui, esse jogo aqui, o Ceará vence. O Ceará vai surpreender e vai vencer fora de casa o Bragantino, tá? Acredito aí que o Ceará tem um timezinho aí para brigar no meio da tabela para cima, tá? Pelo menos eu acompanhei o time aí jogando, é um timezinho certinho. É um timezinho que tá certo. Então acredito aí que pelo futebol que o Bragantino demonstrou nos últimos jogos, que pelo menos assisti 2 e o Ceará eu assisti uns 3 ou 4, eu vi um time do Ceará aí mais forte do que o Bragantino. Lógico que Campeonato Paulista é uma coisa, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste é outra coisa, mas Ceará aí tá com a equipezinha certa. Então eu arriscaria a vitória do Ceará, tá? Vitória do Ceará aí, placazinho magro de 1-0, talvez um 2-1, mas vamos pegar 1-0 aqui a favor do Ceará. Fechou, galera? Então essa aqui foi minha análise para essa rodada, né? Infelizmente não tem como fazer aquela edição, galera, de escrito, porque senão ia levar muito tempo, tá? Ia levar muito tempo, mas acredito que desse jeito aqui dá para vocês entenderem de boa, né? E pegando essa análise toda aqui, eu vou estar deixando um bingozinho aí para essa rodada, para essa primeira rodada, tá, galera? Eu vou deixar um bingo. Esse bingo eu vou deixar aí no final do vídeo, no final desse vídeo aqui, e vou deixar o link na descrição do vídeo com o link do bingo, tá? Para você clicar e já ir direto para esse bingo, fechou? Então é isso aí, galera. Esse aqui foi nosso primeiro vídeo, né, nesse nosso projeto aí. A gente vai estar analisando uma rodada por uma até o final do campeonato, né? E vamos ver aí se a gente mantém aí uma assertividade alta. Vamos ver aí se eu tô bom de Campeonato Brasileiro, de palpite de Brasileirão, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos aí essa novidade, fechou? Agora eu vou ter deixando aí para vocês aí o bingo desse Brasileirão da primeira rodada. Um abraço aí e uma boa sorte a todos vocês.